Quando eu vi esse documentário no catálogo da Netflix, eu não sabia absolutamente nada sobre a história do Aaron Hernandez, eu não fazia ideia do que ele era, só sabia que ele era um jogador de futebol americano. Esporte pelo qual eu nutri um carinho muito grande, eu adoro o esporte, eu passei a gostar desde 2017, 2016, mais ou menos no período em que se passa todo o julgamento do Aaron Hernandez. E quem foi Aaron Hernandez? Foi um jogador de futebol americano, muito promissor, tanto no college futebol quanto no profissional, jogando pelo New England Patriots, que nada mais é do que o time mais vitorioso dos últimos 20 anos. Não só é um time extremamente poderoso financeiramente, multibilionário, aliás, toda a NFL, né, é um esporte que dá muito dinheiro, né, que rende muito para os donos das franquias e também para quem vive disso, né? E a série faz muito bem essa desconstrução da persona dele. E isso que mais me cativou, porque assim, não quer pintar ele como um monstro unidimensional. E eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando de um ser humano, por pior que ele seja. Quando a gente está falando de um ser humano, a gente tem que entender os porquês, sabe? Porque o ser humano é um ser complexo, extremamente complexo. Então a série vai pegando, no primeiro episódio, por exemplo, ela vai tratando toda a sua fase no high school, a sua infância, a sua adolescência, os seus envolvimentos, e até ele entrar para a universidade. Quando ele chega na universidade, ele já passa mais um período do segundo episódio, e o terceiro episódio já a sua condenação e posterior suicídio, né? Isso não é um spoiler, isso aconteceu de fato. Então a história, se você pesquisar Aaron Hernandez, você vai de cara descobrir que ele se matou em 2017 na sua cela em Massachusetts. E a série não foca somente no Aaron Hernandez, claro que ele é a principal peça desse quebra-cabeça, mas ela também foca nas suas vítimas. E eu estou dizendo no plural porque, além de Odin Lloyd, ele foi acusado de ter assassinado 2 pessoas, porque ele teve um desentendimento num bar, onde uma dessas pessoas acabou derramando bebida nele, né? Ele ficou transtornado e, enfim, acabou sendo acusado também do assassinato desses 2 jovens de Cabo Verde, imigrantes de Cabo Verde vindo para os Estados Unidos. E um mês depois desse crime, ele acaba assinando um contrato de $40 milhões com o New England Patriots. E quando ele mata o Jim Lloyd, ele já está consagrado, né? Já disputou inclusive um Super Bowl, que perdeu para o New York Giants, né? Cara, o trabalho de entrevistas, o trabalho de recuperação de imagem, o trabalho de busca pela verdade mesmo, é excepcional. Nos 3 episódios o nível é altíssimo. A começar pelas entrevistas, como ele era na infância, o relacionamento conturbado que ele tinha com o pai, apesar de admirar o pai, né, ele tinha problemas com o pai, questão de violência doméstica, tanto o pai batia na mãe quanto o pai batia nele para ele poder ter o melhor aproveitamento nos esportes. O pai dele, um jogador de futebol da faculdade de Connecticut, que é o estado natal do Aaron Hernandez, famosíssimo no lugar onde eles moravam e tal. Então ele queria colocar isso nos filhos também, essa coisa do esporte. Mas apesar de todo esse cenário violento, ele admirava muito o pai, o que o documentário deixa bem claro. E uma das coisas que podem ter disparado essa raiva toda é o fato do pai dele ter morrido, né, de maneira súbita. Ele estava passando por uma cirurgia e de repente de hérnia, uma cirurgia aparentemente simples, teve complicações e ele acabou morrendo. E logo depois a mãe dele engatou um relacionamento com o ex-marido da prima dele, com quem ele tinha um relacionamento muito bom, a prima, né? E acabou meio que se distanciando da mãe. Isso é falado, isso é descoberto através das ligações que ele mantinha com os seus familiares pela prisão, algo muito parecido com o que Making a Murderer fazia na história do assassinato de Teresa Halbach e no julgamento dos acusados. Eu esqueci o nome dos acusados.
E essa série supera Making a Murderer, pelo menos na minha opinião, porque Making a Murderer acaba sendo acaba virando muito espetáculozinho, sabe? É claro, estamos falando de um jogador de futebol americano, o esporte mais popular nos Estados Unidos, é claro que isso teve um peso midiático absurdo na época e muitos jornalistas que cobriram a matéria na época dão entrevistas também. Mas o que mais me interessou nessa série foi que eles sempre focavam no ser humano, seja no assassino quanto nas vítimas. E isso cria um valor muito importante para a série, um valor humano muito importante. Inclusive, eles colocam uma luz sobre coisas que precisam ser discutidas no mundo do esporte, principalmente no futebol americano e no futebol praticado aqui no Brasil também, né? Que é o esporte mais popular do mundo, mas que existe um tabu nos dois esportes com relação à sexualidade dos seus jogadores. Dificilmente você vê um jogador homossexual saindo do armário antes de se aposentar, com medo de represálias, com medo de preconceito, com medo da homofobia que esses esportes, oriundos desse esporte, que infelizmente oriundos desse esporte, né, por serem esportes considerados esportes de homem, quando um atleta sai do armário, ele acaba sendo massacrado. E Aaron Hernandez era homossexual. Teve um relacionamento com um colega de time no high school, né? E ele, inclusive, dá entrevista na série. E rolou toda essa coisa, né? Que pode ter sido esse o motivo pelo qual Aaron Hernandez matou o Dean Lloyd, por ter descoberto os relacionamentos homossexuais dele e estava começando a chantagear. Esse é um dos motivos que podem ter feito com que ele matasse o Andy Lloyd. Claro, nada disso justifica, mas essa masculinidade tóxica que a gente tem nesses esportes, majoritariamente disputados por homens, né, acabam influenciando muito negativamente na vida desses atletas. E é interessante que a série aponte isso, trazendo inclusive um ex-jogador também do New England Patriots, que saiu do armário depois que se aposentou do esporte, né? Mostrando como é importante você ter essa mentalidade de que não importa o que o cara faça da sua vida pessoal, não importa absolutamente nada. E não tem essa de que porque o cara é gay, ele não pode praticar o esporte. Que palhaçada, que idiotice. Isso gerou conflitos no Aaron Hernandez, com certeza gerou conflitos no Aaron Hernandez. Com certeza gerou conflitos em diversos jogadores que são gays e que não saem do armário por medo de represálias e preconceitos. Assim, e não só isso é jogado na série, mas também há um outro problema muito sério que foi discutido, inclusive, naquele filme com Will Smith, em O Homem Entre Gigantes, onde ele interpreta um médico, história real, um médico que descobriu uma doença que jogadores de futebol, que atletas de futebol americano desenvolvem com o passar do tempo por causa das sucessivas batidas com a cabeça, sucessivas mexidas com a cabeça, o cérebro mexendo daqui dentro do crânio, enfim. E, cara, isso que era associado somente ao boxe, né, agora também é associado ao futebol americano. Então essa descoberta dessa doença, algo que depois que o Aaron Hernandez cometeu suicídio, a sua família concedeu doar o seu cérebro para poder ter pesquisas com relação a isso, para saber se ele tinha a doença, e de fato comprovou que ele tinha a doença. Então diversos fatores podem ter contribuído para que o Aaron Hernandez fosse um cara tão agressivo como era descrito na série. Sem falar também em outro problema que é muito, muito, muito comum nas universidades americanas, principalmente nessas universidades que têm programas de esporte, não só de futebol americano, como também de basquete e outros esportes muito competitivos, que é o acobertamento, que é a proteção desses atletas. E quando eu falo isso, eu lembro a vocês daquele filme, daquele documentário The Hunting Ground, que denunciava a cultura de estupro nas universidades americanas. Inclusive tem um vídeo que eu fiz sobre The Hunting Ground aqui no canal, mas não precisa ver o vídeo, assista o filme e entenda o que acontece nas universidades americanas. E ali mostram de fato alguns atletas sendo protegidos pelas universidades para que eles não tenham problemas de financiamento, porque as universidades americanas são financiadas de maneira privada. E aí entra Aaron Hernandez mais uma vez, quando ele jogava com o Florida Gators, né, da Universidade da Flórida. Cara,
ele teve alguns problemas na universidade, alguns problemas de desacato, enfim, de confusões e tal, mas que essas confusões foram acobertadas. Por quê? Ele era um atleta de alto nível jogando para a universidade, ganhando títulos, inclusive. Então, existe toda essa coisa, poxa, peraí, será que eu não precisava disciplinar esse sujeito? Será que eu não poderia chamar ele para conversar e vamos melhorar ele como ser humano e não preparar ele apenas para ser um atleta? Então, todas essas questões são trazidas pela série e são muito bem colocadas, assim, nos 3 episódios. Cada episódio durando mais ou menos 1 hora. E, assim, é um documento muito importante para que a gente entenda como funcionam determinadas culturas horrorosas que acontecem. E vou dizer, eu te garanto que isso não é só nos Estados Unidos, sabe? A gente teve aqui no Brasil o goleiro Bruno, né, o caso do goleiro Bruno, e aí é mais uma questão que a série levanta, a idolatria por trás desse cara, do Aaron Hernandes e do Bruno. O Bruno saiu da prisão recentemente e pessoas pararam para tirar foto com ele. Caraca, um sujeito que cometeu um crime terrível, sabe? Que comprovadamente cometeu um crime terrível, da mesma forma que Aaron Hernandes. Claro que no momento ele era apenas um acusado e tal, as pessoas iam lá para apoiar, beleza. Eu entendo a posição dessas pessoas, mas uma vez que esse sujeito é comprovadamente condenado e de fato as provas são irrefutáveis, né, para a condenação dele, a partir daí você idolatrar um cara que é obviamente um sociopata, de fato ele é, beleza, todos os problemas com a família, todo o problema com a repressão sexual que ele sofria, o cara sem nenhuma orientação, as convivências que ele tinha, tudo isso pode ter influenciado. Tudo isso influenciou, não tenho dúvida disso, sabe? Mas ainda assim ele era um sociopata. Então não adianta a gente pegar e idolatrar esse cara. Claro, tratemos ele como um ser humano, não como um herói. Isso já é um absurdo, não como um sujeito a ser idolatrado. Aí, vamos lá, devagar. Então a série mostra tudo isso e ainda tem um momento ali que me deu uma dor forte no coração de ver que as crianças da cidade onde ele mora, que estudam na escola onde ele estudou, ali idolatrando ele e aguardando um bom resultado para ele no Super Bowl 46. E qual o legado desse cara? Tem um determinado momento que perguntam para ele, né, qual é o exemplo que você quer dar, qual o legado que você quer deixar para a comunidade hispânica, por ele ser de descendência porto-riquenha. Eu quero ser um modelo. Um cara que, condenado por um assassinato por motivo torpe, acusado de outros 2 assassinatos, né, que também muitas provas indicam que de fato ele cometeu os 2 assassinatos, ele não foi condenado, foi inocentado por esse crime. Um sujeito violento, um sujeito com sérios problemas. Enfim, é uma série que me deixou bastante impactado. E cara, não só pra você que é fã de futebol americano, não só pra você que... mas pra você que sabe que é uma história humana. É uma história humana. Não deixa de ser. É uma série que me deixou abalado, bem abalado. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou e se inscrever no canal. E até uma próxima. Tchau.